Olá, sejam bem-vindos! Hoje eu vou fazer a leitura do mangá do capítulo 252 de Tokyo Revengers que acabou de sair. Lembrando que no capítulo anterior, o Coco traiu a Kantomanji para proteger o Inupi, o Rama decidiu lutar contra Mitsuya, Shifuyu, Hakai e Akun, e o Patin chamou o Mike para a luta. Agora vamos à leitura do mangá, mas antes disso, já vai caprichando no like, se inscrevendo caso você não seja inscrito, e ative também o sininho para receber notificações e sempre ficar por dentro dos novos vídeos, ok? Vamos lá! Galera, foram identificadas duas traduções imprecisas do japonês para o inglês, e isso acaba refletindo na tradução do inglês para o português. E aí quando eu fizer a leitura, eu já vou dizer qual é a tradução mais adequada. A primeira é logo aqui no cantinho. Enquanto a Toman está em desvantagem, Mike é desafiado por um membro fundador da primeira geração da Toman, Patin. Aí aqui dá pra ver o Mike e o Patin lá no alto de um container. Aliás, eu não sei como é que esse pessoal tá chegando lá em cima, mas enfim. E aí tá o Pei-yan na parte de baixo, que tá lutando contra uns figurantes da Kantomanji, tá só observando o Mike e o Patin. Aí o Pei-yan grita: Patin! Não perde pro Mike! Faz o que você sempre tem feito! O nome do capítulo é Traz de Volta. Aí o Patin, diante do Mike, diz: a última vez que te desafiei foi na primeira série. E o detalhe é que essa informação tá em um mangá extra e eu trouxe vídeo na semana passada sobre isso. Depois, se você não assistiu, eu vou deixar o link no comentário fixado. Mas enfim, aí o Patin disse isso. Aí o Mike ficou calado por um tempo e ele falou. E aqui vem a segunda tradução que tá um pouco imprecisa. O Mike falou: venha com intenção de matar, pá. Aí o Mike joga longe o uniforme da Kantomanji e aí ele tá com aquela expressão meio vazia que a gente já tá acostumado a ver, né? Aí o Patin se prepara pra socar e diz: pode vir! Aí o mangá corta pro Mitsuya, Shifuyu e Rama. E o Rama diz o seguinte: Mitsuya, Shifuyu, vocês poderiam ser um pouquinho mais divertidos? Isso porque, a essa altura, o Rama já derrotou o Hakai e o Akun. E percebam que tanto o Hakai como o Akun estão com uma expressão de dor. O Rama tá só com alguns arranhadinhos, mas assim, nada demais. Aí o Shifuyu fala: merda, Hakai, Akun. E aí ele demonstra preocupação com os dois que estão caídos e sentindo dor. Aí o mangá agora corta pra luta do Benkei e do Coco. Sim, o Benkei se levantou e tá enchendo o Coco de porrada. E aí dá pra ver que o Benkei tá claramente irritado e ele pergunta o seguinte: você não é o gestor da Kantomanji? Não era pra você estar do nosso lado? Mas que merda! Aí o Coco, que já tá com o rosto todo machucado, responde: Hajime Kokonoi, estou oficialmente abandonando a Kantomanji. Aí o Aka só fica observando, sem falar nada. Aí o Inupi e o Coco tá um de costas pro outro, né? O Inupi fala: Coco, sinto muito. E o Coco responde: sou eu quem deveria estar se desculpando, Inupi. Coco continua: eu sempre enxerguei a Akane-san em você. Não consigo aceitar que ela morreu. Foi por isso que eu corri atrás de dinheiro. Era mais fácil acreditar que o dinheiro me daria tudo. E aí o Coco prossegue: mas mesmo assim, você nunca desistiu de mim e me deixou de lado. Então, irei esquecer a Akane-san. E daqui pra frente, meu lugar vai ser com você. Eu não consigo conter a empolgação. Aí o Inupi fica calado por um instante e depois ele fala: Coco, nossos oponentes são as lendas vivas. Não consigo nos ver ganhando. Você tem certeza disso? Se você ficar do meu lado, você vai apostar no cavalo errado, você sabe? Não sei se vocês vão se lembrar, mas teve um capítulo em que, logo depois que acabou a Guerra das Deidades, o Coco levou o Takemichi, que estava todo machucado, pro Inupi, e o Inupi levaria ele pro hospital. Nesse capítulo, o Inupi perguntou: Coco, você está feliz? E o Coco respondeu: é claro que sim, eu estou apostando no cavalo vencedor. E é por isso que o Inupi falou nessa hora que agora o Coco está apostando no cavalo errado. Aí o Coco responde: apenas um verdadeiro amigo poderia montar naquele cavalo, certo? Aí o Inupi fica olhando pra ele calado. E aí o Coco, sorrindo, diz: vamos juntos pro inferno. E o Inupi, também sorrindo, responde: certo, então. Aí o mangá corta de volta pra luta do Patin e do Mike, e dá pra perceber que o rosto do Patin tá bastante machucado. O Patin fala: Mike, eu estou ficando animado por lutar com você. E aí ele vai lá, tenta acertar um soco no Mike, mas o Mike desvia. Aí o Patin tenta dar um novo soco e diz: igual o dia em que você me convidou pra Toman. Só que aí o que acontece é que o Mike dá uma joelhada no estômago do Patin. Aí na hora o Patin sente dor, começa a lacrimejar, mas mesmo assim ele continua falando e diz: eu te segui pra fazermos da Toman uma gangue legal. Aí o Patin tenta acertar mais um soco e grita: Mike! Aí o Mike tá com aquela expressão vazia novamente
E ele finalmente dá aquele chutão no Patin. Aquele chutão nuclear que é super forte e clássico do Mike. E aí o Mike fica surpreso porque o Patin não caiu com aquele chute. O Patin tá tremendo, mas mesmo assim ele tá tentando se manter forte, firme e forte. E aí dá pra perceber que ele tá começando a perder a consciência. Mas ainda assim, ele tenta falar, Mike. E aí o fato do Patin ter conseguido aguentar aquele chute do Mike deixa o pessoal da Canto Manja impressionado. E fala assim, quem é aquele cara? Ele continua de pé, mesmo depois do chute do capitão. Aí o Peian olha pra cima e fala, Patin. E aí o Patin diz pro Mike, eu não sou muito inteligente, então não sei qual é o seu plano. Pra mim, o importante é se isso te fizer sorrir. Não importa o que seja. Aí percebam que o Mike tá parado naquela posição do chute e o Patin tá cada vez mais perdendo a consciência. Aí o Patin sorri e diz, e mesmo agora, eu tenho dado o meu melhor pra ver você sorrindo. Aí mostra uma lembrança do Patin da Toman, que aí tá o Baji, o Shifuyu, o Draken, Mucho, o Smiley Angry, Kazutora. Afinal, a primeira geração sempre vai amar você. E aí tem essa imagem do Mike sorrindo quando ele era feliz de verdade. É difícil não ficar comovido vendo essa imagem, né, depois de tudo. Enfim, aí o Mike continua calado, com aquela mesma expressão, e o Patin disse, Mike, você tá se divertindo? E aí ele tá perdendo a consciência, o Peian tá observando tudo, com as lágrimas nos olhos, até que o Patin não aguenta mais e cai inconsciente. E o Mike só fica olhando pra ele. Aí aqui embaixo. Depois dessas palavras sinceras, Patin cai. A situação da Toman piora depois do confronto Mike versus Patin. Continua. Enfim, galera, esse foi o capítulo. Eu espero que vocês continuem comigo, porque eu tenho algumas considerações pra dizer. Também quero contar o que eu acho que deve acontecer nos próximos capítulos. Pra quem tava reclamando que não fazia sentido o Coco derrotar o Benkei com um único golpe, no final das contas, ele só tirou uma soneca, mas já levantou. É por isso que eu sempre digo, torcedores, calma. No último review, eu já tinha comentado que o fato do Benkei ter caído com um soco não significava necessariamente que a luta já havia acabado e que o Benkei ainda poderia se levantar. E foi justamente o que aconteceu, e agora temos uma luta de 2 contra 2. Waka versus Inup e Coco versus Benkei. Por sua vez, durante muitos anos, o Coco teve dificuldades em aceitar a morte da Akane e por isso ficou obcecado com dinheiro. Mas Coco finalmente despertou e entendeu que era hora de seguir em frente e fazer o que ele realmente queria, não mais movido pela culpa, mas sim pela sua própria e real vontade. Com isso, Coco traiu a Canto Manja para proteger o Inup. Provavelmente ele vai pagar caro por essa escolha, mas pra mim ele tomou a decisão certa e ele tá disposto a ir pro inferno junto com o Inup. Com a mudança de lado, pra mim o Coco poderia ser o vice-capitão da primeira divisão da Toman, liderada pelo Inup. Ao seu turno, o mistério, o que o Waka e Benkei estão fazendo na Canto Manja, continua. Eu acredito que, em algum momento, o Kenwaku vai esclarecer esse mistério porque ele já focou nesse ponto várias vezes. Contudo, ele optou por manter o suspense por mais um tempo. Mas fato é que o autor já deixou claro que eles agiram de maneira atípica quando decidiram integrar a Canto Manja. Então só nos resta descobrir o que aconteceu. Eu penso em 2 hipóteses principais. Waka e Benkei estão fingindo que estão na Canto Manja e no futuro vão trair a gangue, mas isso tá ficando cada vez mais improvável, porque se era pra fingir que estavam com a Canto Manja, a essa altura eles já estão fingindo bem até demais, né? E nesse caso, o Benkei tá merecendo o Oscar de melhor ator, já que ele demonstrou que estava incomodado com a traição do Coco. Já o Waka, eu não faço ideia do que está acontecendo. Às vezes eu penso que nem ele sabe o que está fazendo. Quando o Inup questionou por que ele estava na Canto Manja, o Waka deu uma resposta evasiva. E também ele só fica escutando os discursos do Inup e do Coco sem falar nada. Pra mim, isso é um comportamento estranho, mas enfim. A outra razão que eu acho mais provável é 2. Existe um motivo oculto para eles estarem na Canto Manja que não podem revelar. Nesse caso, eu teria 2 apostas que eu já comentei com vocês. Eles poderiam estar protegendo a Senju ou o Mike. A Senju porque o Mike pode ter tido a intenção de recrutá-la para Canto Manja, mas por ser muito perigoso entrar para essa gangue e para protegê-la, Waka e Benkei foram no lugar dela. Ou o Mike porque o Shinichiro, quando estava vivo, pode ter pedido para o Takeomi, Waka e Benkei tomarem conta do Mike caso algo acontecesse e o Shinichiro não estivesse presente. Se for o caso, eles são um pouco atrasados, mas enfim, é uma hipótese. Eu acho que Coco e Inup até podem ganhar a luta,
mas eu acho que isso vai depender mais da intenção do Kenwaku de trazer uma galera de volta ou não. O que eu quero dizer é o seguinte: se Rama, Sanzo, Waka e Benkei vencerem as lutas, só vão sobrar do lado da Toman os irmãos Kawata e o Peiyan. Ou seja, vão ser 4 da Kantomanji contra 3 da Toman. Isso porque eu não tô contando com o Mike e nem com o Takemichi, porque esses dois vão ter que se entender. E nesse cenário, a Toman vai precisar de reforços para ter alguma chance de vitória, principalmente o Taiju e o Takeyomi, porque ele precisa se entender com o Sanzo. Agora, se Inupi e Coco vencerem, a situação ficaria muito mais favorável para Toman, porque só precisariam derrotar o Rama e o Sanzo. Novamente, eu estou deixando o Mike de lado porque derrotá-lo é um problema à parte, e eu acredito na vitória do Takemichi na luta contra o Kakucho. Como eu sigo nessa ilusão de que Taiju e Takeyomi vão voltar, Kazutora também, mas esse é o menos provável, então eu apostaria na vitória da dupla lendária, apesar de estar torcendo para o Kokonui. Mudando um pouco de assunto, com relação às lutas do Rama, eu já imaginava que o Akun seria um dos primeiros a ser derrotado, afinal ele mal estava conseguindo se manter de pé, né? E agora só sobraram Mitsuya e Shifuyu para entreter o Rama. Em condições normais, já seria meio difícil eles conseguirem derrotar o Rama, né? Agora enfrentar esse zumbi após estarem cansados e machucados das lutas anteriores é bem mais complicado. E um detalhe é que o Rama ainda pode provocar o Mitsuya por causa da tatuagem de dragão e debochar da morte do Draken. Isso poderia despertar uma reação do Mitsuya e tornar a luta interessante. Então a vitória do Rama é algo esperado, mas eu torço para que não seja fácil. Havendo a derrota do Shifuyu e do Mitsuya, alguém vai ter que assumir a luta. Mas também pode ser que o Mitsuya sequer seja derrotado. O Mitsuya já tinha a intenção de se aproximar do Mike quando os irmãos Haitani cruzaram seu caminho. Então pode ser que alguém apareça e assuma a luta antes do Mitsuya enfrentar o Rama. Com isso, é possível que o Mitsuya seja capaz de se aproximar do Mike, assim como o próprio Patin fez, porque existe um vínculo entre eles, e o autor provavelmente vai querer explorar isso, talvez até trabalhando o passado do Mitsuya com o Mike nesse momento. Então, nesse caso, pode ser que alguém apareça para substituir o Mitsuya e ele siga adiante. E quem teria condições de bater de frente com o Rama? Eu acho que isso pode ser um gancho para o retorno do Taiju, porque é um dos poucos que tem condições de enfrentar o Rama. Eu sigo firme e forte nessa ilusão. Além do Rama ter derrotado o Hakai, o Taiju tem uma relação com o Mitsuya. Segundo uma ilustração oficial do Kenwaku, Mitsuya e Taiju ficaram próximos após a Batalha de Natal. O retorno do Kazutora, embora seja o menos provável pelo fato de estar preso, também seria interessante porque ele foi alvo de manipulação do Kisaki e do Rama na Valhalla. Então eu gostaria de ver um acerto de conta entre eles. Mas é claro, para conseguir enfrentar o Rama, o Kazutora precisaria lutar usando alguma arma branca, assim como fez quando lutou contra o Mike. Contudo, considerando apenas quem está presente, eu apostaria nos irmãos Kawata como os próximos adversários do Rama. É claro que para enfrentar o Rama, precisaria haver o retorno do Ogro Azul, que no passado fez faxina com a Tenjiku. E também seria uma oportunidade de ver o Smile lutando de verdade, já que o real potencial de luta do Smile não foi explorado até hoje. E o outro que ainda não encontrou um adversário de peso foi o Peiyan. Na minha opinião, o Angry, no modo Ogro Azul, é mais forte que o Peiyan. Entretanto, não podemos esquecer que o Mitsuya já reconheceu que o Peiyan é mais forte do que ele. Mas assim como o Mitsuya, eu acho que o Peiyan também tem algo para falar com o Mike, e talvez ele acabe substituindo o Patin na luta. Daqui a pouco eu vou comentar melhor sobre isso. Todos eles são fortes e, em tese, capazes de bater de frente com o Rama. É claro que alguns teriam mais dificuldade do que outros. Mesmo assim, temos que lembrar que os membros da Toman demonstraram motivação em suas lutas, e por isso estão mais fortes do que vimos no passado. Enfim, desde que eu trouxe os spoilers no sábado, eu fiquei comovida com o discurso do Patin e com o sorriso do Mike. Por mais que tenha sido apenas um flashback, foi bom rever novamente a primeira geração da Toman, principalmente o Baji e o Draken. Ainda mais porque hoje é o aniversário do Draken, e foi por isso que eu vesti essa brusinha. Por sua vez, eu gostei de ver o Patin batendo no peito e assumindo a responsabilidade de enfrentar o Mike. A gente já sabia que a vitória do Patin era improvável, mas eu acredito que ele tentou o seu melhor. E como eu já tinha comentado com vocês,
o Patin tentou dialogar com o Mike e apelou pro emocional. Na minha opinião, o Patin fez o que pôde. Infelizmente não conseguiu socar o Mike, mas pra mim ele merece aplausos por ter conseguido aguentar um chute do Mike, que é algo que muitos não aguentaram. E mesmo quando estava perdendo a consciência por conta do chute, Patin tentou se manter firme e continuou dizendo tudo o que ele precisava dizer ao Mike. Para quem ficou confuso com a fala do Patin sobre a última vez que ele desafiou o Mike para uma luta, isso não foi mostrado no mangá, mas sim em uma história extra que saiu no Blu-ray da primeira temporada do anime. Na semana passada, eu trouxe um vídeo contando justamente essa história, e eu disse que eles já tinham se enfrentado algumas vezes no passado e que o sonho do Patin era derrotar o Mike. Quem ainda não assistiu a esse vídeo, vale a pena conferir depois desse aqui, e o link está no comentário fixado. Bom, uma outra coisa que eu queria comentar sobre a luta Mike vs Patin é que provavelmente essa foi a primeira vez que os dois se reencontraram desde que o Patin saiu da prisão. Isso porque, depois da luta contra Tenjiku e com o fim da Toman, o Mike começou a se afastar dos seus amigos. Então muita coisa aconteceu nesse meio tempo e os dois nunca tiveram a oportunidade de conversar. E talvez por isso o Patin decidiu ir sozinho confrontar o Mike, que é o cara que o Patin admira e respeita. Aí você pode estar pensando, mas não adiantou nada tentar discurso no jutsu pra cima do Mike. Torcedores, calma. Não fazia sentido o discurso do Patin funcionar logo de cara. Senão a luta Toman vs Kantoman já acabaria nesse capítulo, o Mike teria sido salvo e todos voltariam pra casa felizes, e não ia fazer o menor sentido. Mas eu acho que o caminho para salvar o Mike é mexer com seu coração. No início do anime, o Takemichi disse uma frase muito interessante sobre o Draken. Ele disse que o Draken era o coração do Mike. Então, com a morte do Draken, digamos que o Mike perdeu seu coração. Com isso, não é fácil mexer com o emocional do Mike nesse estado atual. E não vai ser um só discurso que irá convencê-lo. Tem que continuar insistindo. Começou com o Patin, mas os outros membros da Toman precisam fazer o mesmo. Se por acaso o Pei-Yan substituir o Patin na luta, eu acho que ele também vai tentar um discurso no jutsu, porque o Pei-Yan fez cagada no passado, quando se meteu com a Mebius, e nessa época, quem mandou discurso pra cima do Pei-Yan foi o Mike. Agora os papéis se inverteram, e pode ser que o Pei-Yan tente a mesma estratégia para tirar o Mike da escuridão, assim como o Mike fez com ele no passado. O Mitsuya é outro que também precisa conversar com o Mike, não só porque eles se conhecem há muito tempo, e são fundadores da Toman, mas também porque o Mitsuya foi um dos que mais sofreu com a morte do Draken. E o Mike também sofreu, do jeito dele. E no meio do sofrimento, ele acabou matando um cara. E uma coisa que eu andei pensando e achei estranha é que não foi mostrado o funeral do Draken. Logo o Kenwakui, que adora fazer a gente sofrer, não mostrou o funeral do Draken. Será que ele não quis mostrar isso na época, porque ele ainda vai mostrar essa cena em um flashback? Indo mais além, será que o Mike foi no funeral do Draken em um momento que ninguém estava lá? Ou melhor dizendo, em algum momento em que o Mike achava que ninguém mais estava lá, mas alguém o viu? Isso seria uma ótima forma do Kenwakui mostrar pra gente que o Mike ainda não está completamente perdido, que lá no fundo ele ainda se importa e que ainda há esperança. Só que tem que achar o gatilho certo para despertar o Mike antigo. E um outro que precisa conversar com ele é o nosso protagonista, né? Como eu já falei em vídeos anteriores, ainda que o Mike aparente não ter salvação, no futuro em que existe a Bonten, ele estava extremamente maligno, mas o Takemichi conseguiu despertar nele o desejo de ser salvo, e graças a isso, o Takemichi conseguiu voltar ao passado. Quando o Mike se jogou do alto de um prédio para se matar, aquilo foi o auge do seu desespero, da falta de esperança. Mas o Takemichi lhe ofereceu a salvação e o Mike aceitou, depois de muita insistência do Takemichi. Se na época da Bonten, ou seja, se 10 anos depois, ainda existia humanidade no Mike, então nesse momento atual também existe, só anda meio adormecida. Mas encontrando o estímulo certo, eu acredito que o Mike possa ser salvo. Só que o detalhe é que o próprio Mike deve aceitar ser salvo. O problema é que sozinho ele não vai se convencer disso. Quem terá esse papel será o Takemichi e a Toman. O discurso do Patin pro Mike foi só o pontapé inicial. Ele plantou a sementinha. Agora os outros precisam fazer o mesmo. Mas enfim, o que será que vai acontecer em seguida? O Patin vai se levantar? Eu acho que não, mas pode ser que o Pei-Yan assuma a luta. Desde o início, o Pei-Yan estava muito preocupado com seu amigo de infância,
mas estava ocupado lutando contra os figurantes da Kantomanji. Uma outra coisa que pode acontecer é que o Mike, agora que está aquecido, interrompa a luta do Takemichi e do Kakucho. O duelo entre os dois está muito equilibrado, mas o Mike pode achar que esse negócio não está dando em nada, já que foi a primeira luta que começou e até agora não acabou. Então eu acho possível que o Mike diga para o Kakucho se afastar, porque a partir de agora ele será o oponente do Takemichi. Bom, entrando naquele assunto das possíveis pistas deixadas pelo Ken Wakui no seu Twitter, vale lembrar que existem 2 rascunhos que ainda não apareceram em nenhum capítulo. Essa é a imagem do Sanzo e esse olho que pode ser da Senju, do Sanzo ou uma daquelas visões do Takemichi. Entretanto, pelo tempo que eles foram postados, pelo menos um deles deve aparecer no próximo capítulo, e se for apenas um, eu aposto no rascunho do Sanzo por ser o mais antigo. Além do mais, ainda não tivemos a definição da luta da Senju e do Sanzo, sendo que ela supostamente foi derrotada no capítulo 250. Já se passaram 2 capítulos e até agora não sabemos se a Senju vai se levantar ou não. Aliás, um pequeno adendo é que os rascunhos têm um percentual alto de se concretizarem. O único que foi uma pista falsa, que eu lembro agora, foi justamente um rascunho do Kazutora no início do ano, em que ele aparentava estar usando o uniforme da Toman. Aliás, a primeira vez que o Kazutora apareceu usando o uniforme da Toman com o visual que ele tem agora foi no capítulo de hoje. Por sua vez, as passagens do mangá que o Ken Wakui muda o contexto têm um percentual mais baixo de se concretizarem. Ainda assim, eu gosto de trazer para vocês porque vai que significa alguma coisa, né? Nessas semanas, o Ken Wakui trouxe 2 ilustrações do mangá em que ele fez referência a Golden Week, que foram vários feriados que rolaram na semana passada e por isso que não tivemos capítulo. A primeira foi essa imagem, que tem a seguinte tradução: Mike, Draken e Akun. Eu me pergunto o que eles estão fazendo na Golden Week. E a segunda foi essa imagem do Shifuyu chorando, e a tradução é: realidade inaceitável. Eu não consigo acreditar que a Golden Week acabou. Eu acho que a primeira coisa que a gente pensa ao olhar para essas imagens é sempre desgraça. Se por acaso você pensou em alguma interpretação para esses tweets, comenta aí. Nem sempre eles significam alguma coisa, mas vai que. Enfim, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e torço para que eu tenha te convencido a se inscrever, caso ainda não tenha feito isso. E galera, ainda dá tempo de clicar no like, compartilhar o vídeo com algum amigo e deixar comentários. Não esquece também de ativar as notificações para não correr o risco de perder novos vídeos. Eu vou ficando por aqui, até breve!